Você ainda acredita que é possível ser desejada depois dos 60? Ou já desistiu? Você já pensou em mudar o seu rosto só para não perder alguém? Quando foi a última vez que alguém te chamou de bonita, sem te diminuir depois? Envelhecer liberta ou silencia? Essas foram as perguntas que Leonora se fez na história de hoje, quando espiou as redes sociais do namorado. Leonora ajeitou os cabelos diante do espelho da sala, tentando disfarçar com os dedos a mecha teimosa que insistia em se separar das outras. Eram quase 7 da noite, e mesmo sem ter compromisso algum, usava um batom cor de vinho e um colar de pérolas que herdara da mãe. Tinha virado um ritual, maquiar-se para o jantar solitário, uma maneira de não esquecer de si. Aos 70 anos, vivia num apartamento pequeno, silencioso, com móveis antigos e fotos desbotadas. Era ex-professora de literatura, viúva há mais de uma década, mãe de uma filha que raramente ligava. Ainda assim, Leonora mantinha uma certa elegância, uma firmeza orgulhosa no andar, como se dissesse ao mundo: ainda estou aqui. Foi numa tarde nublada de março que conheceu Otávio. Ele estava sentado na poltrona de uma livraria do centro, lendo Rubem Alves. Leonora, movida por um impulso raro, comentou sobre o livro. A conversa foi fluida, quase gentil. Otávio era carismático, cheio de histórias e elogios contidos. Trocavam mensagens quase todos os dias desde então. Ela sorria sozinha ao ver seu nome acender no celular. Sentia-se novamente desejada, ou pelo menos lembrada. Mas havia algo incômodo que Leonora não sabia nomear. Numa dessas noites insones, Leonora deitou-se sem sono, como tantas vezes desde que conhecera Otávio. A cama parecia maior, mais fria, e o silêncio do apartamento zumbia nos ouvidos como uma lembrança incômoda. Virou-se para o lado, pegou o celular no criado mudo e desbloqueou a tela. Eram 2h14. Abriu o aplicativo de mensagens, leu novamente a última conversa com Otávio. Ele comentando uma matéria sobre envelhecimento ativo com um emoji de músculo e risos. Ela tinha respondido com um "Você é meu exemplo", seguido de um coração tímido. Ele visualizou, mas não respondeu. Com um gesto hesitante, Leonora clicou na foto de perfil dele. Era uma imagem recente tirada num mirante, com óculos escuros e camisa de linho, sorrindo para um horizonte que ela não alcançava. Tocou no nome e foi parar no perfil completo. A curiosidade veio como um sussurro, daqueles que nascem quando a gente finge que não está desconfiado. Deslizou devagar o dedo pela tela, olhando as publicações. Algumas frases motivacionais, trechos de livros, fotos de cafés em lugares descolados. Depois vieram os comentários. Não dele, mas dele nos posts de outras mulheres. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. A primeira era uma morena de corpo atlético posando com um vestido colado num restaurante. Otávio tinha escrito: belíssima como sempre. Logo abaixo, um emoji de taça de vinho e olhos apaixonados. Leonora sentiu uma fisgada no peito. Continuou rolando. Outra mulher, loira de olhos claros, sorria diante do espelho de uma academia. A legenda era banal. Mais um dia vencido. E lá estava Otávio. Esse sorriso me desmonta. Com 2 corações vermelhos. Na terceira imagem, uma mulher com feições jovens, talvez uns 35, talvez menos, fazia um brinde numa praia. Otávio comentou: você é um colírio. E Leonora percebeu que ele comentava com frequência, como quem planta sementes em solo fértil. Ela congelou. Voltou para o próprio perfil. Abriu as fotos que havia postado nas últimas semanas. Uma em que aparecia sorrindo com um livro na mão, outra no jardim, entre as flores, e uma selfie rara com o cabelo recém-arrumado. Nenhum comentário dele, nenhum coração, nenhum emoji. O gosto na boca ficou metálico, amargo, como se tivesse mordido alguma coisa que não devia. De repente lembrou-se da vez em que mencionou suas rugas como histórias que o tempo escreveu, e ele respondeu com silêncio, trocando de assunto.
Encostou o celular no peito, respirou fundo e sentiu os olhos arderem. Não chorou, ainda não. Mas foi como se algo nela começasse a rachar, por dentro, um espelho que trincava devagar, invisível aos olhos do mundo. Na tela acesa, o reflexo dela aparecia fraco, misturado ao brilho do vidro. E ali, Leonora se perguntou, pela primeira vez: o que é que eu ainda estou tentando provar? E para quem? No dia seguinte, enquanto tomava café com leite em silêncio, observou seu reflexo na colher, as rugas ao redor dos olhos, a pele frouxa no pescoço, o peso do tempo. Pela primeira vez pensou: e se eu tirasse um pouco disso tudo? Só um retoque, uma melhora. Talvez ele me veja como vê aquelas outras. Nos dias que se seguiram, Leonora tentou ignorar o incômodo. Continuou respondendo às mensagens de Otávio com a mesma doçura, rindo das piadas, enviando fotos de seus livros preferidos, fingindo não perceber o silêncio dele quando ela mandava selfies ou áudios, com voz trêmula de saudade. Mas algo havia mudado por dentro. Um incômodo novo, sutil e persistente, como uma farpa invisível sob a pele. Começou a pesquisar discretamente sobre procedimentos estéticos. Evitava contar à melhor amiga Jandira, porque sabia que ela reagiria com firmeza. Você é linda do jeito que é, Nora. Isso é coisa da indústria que quer apagar a gente quando envelhece. Leonora escutava, sorria, mas por dentro o espelho continuava gritando. Agendou uma avaliação com uma clínica discreta no bairro Nobre. O médico era jovem, simpático, e falava com suavidade profissional sobre harmonização, rejuvenescimento e suavização do tempo. A palavra tempo parecia uma doença ali. Leonora ouviu com atenção, assentiu e saiu com uma pasta cheia de promessas e um orçamento que dava frio na espinha. Ela passou a dormir menos. As horas da madrugada viraram territórios de dúvida. Será que era vaidade, desespero ou desejo legítimo de mudança? Pensava em Otávio, nas curtidas, nas fotos das mulheres de pele esticada, maquiagem perfeita, sorrisos confiantes. Pensava também na filha que só ligava em aniversários ou quando precisava de algo. Pensava em si mesma há anos atrás, com os alunos pendurados em suas palavras e olhos brilhando quando ela falava de Clarice, de Cecília, de Simone. Na manhã em que decidiu, o céu estava limpo, sem nuvens. Pegou sua caixinha de joias, abriu a tampa e escolheu 3 peças da mãe. Um broche de ouro, uma corrente com pingente de âmbar e um par de brincos que usou no seu casamento. Levou à loja de penhores e saiu de lá com o valor exato do que faltava para a cirurgia. Otávio elogiou sua iniciativa quando ela contou. Mandou um emoji sorridente e disse que mulher que se cuida é outro nível. Mas não perguntou se ela estava com medo, nem se precisava de companhia no dia. Na véspera do procedimento, Leonora arrumou a casa como se fosse receber visitas importantes. Passou pano no chão, trocou a colcha da cama, separou um vestido leve para usar na volta da clínica. Escreveu um bilhete para si mesma e colou no espelho do quarto. Vai dar tudo certo. Você merece ser vista. Mas no fundo, algo tremia, como um galho prestes a quebrar. A sala branca tinha cheiro de desinfetante e promessas. Leonora entrou de olhos baixos, mãos úmidas e coração acelerado. Vestiu o avental hospitalar, prendeu os cabelos num coque frouxo e deitou-se na maca com a docilidade de quem entrega o corpo ao juízo dos outros. Antes da anestesia, o médico sorriu. Você vai amar o resultado. Ela tentou retribuir, mas sua boca hesitou. Havia algo ali, enterrado entre a ansiedade e o medo, que não queria dormir. Acordou horas depois, com o rosto enfaixado e a cabeça zonza. A enfermeira disse que tudo havia corrido bem, que a recuperação seria rápida. Mas a dor era outra coisa. Uma pulsação aguda por baixo da pele, como se o tempo cobrasse o preço da ousadia. Nos dias seguintes, inchou. Muito. O olho esquerdo não abria direito, e a pele esticada dava a sensação de estar usando uma máscara mal encaixada. Tentava se acalmar, dizendo a si mesma que era normal, que tudo faria sentido em breve. Mas quando as bandagens foram retiradas no 5º dia,
Algo no olhar da enfermeira vacilou. Um lado não reagiu como esperávamos, disse o médico. Houve um comprometimento nervoso. Pode ser temporário, ou não. Leonora sentiu o chão fugir. Tentou sorrir, mas metade do rosto não respondeu. Um lado congelado, imóvel, como uma cortina puxada de um só lado da janela. Parecia uma outra mulher, ou uma mulher interrompida. Otávio não apareceu. Não no hospital, não nos dias seguintes. Mandou uma mensagem seca. Espero que esteja se recuperando bem. Precisando de algo, me avise. Leonora não respondeu. Apagou o contato. De volta ao apartamento, sentou-se diante do espelho do banheiro e ficou ali em silêncio, observando-se. O novo rosto, estranho, assimétrico, parecia zombar do que havia sido promessa. Passou os dedos pelas linhas fixas tentando reconhecer a si mesma. Mas não era só o rosto que estava paralisado. Era algo dentro. Pensou nas palavras que escrevera antes da cirurgia. Você merece ser vista. E agora se perguntava, por quem? Jandira veio visitá-la, levou flores do mercado e um bolo de fubá. Chorou ao ver a amiga, não pelo rosto, mas pela tristeza que escorria sem lágrimas. Tentou confortá-la, dizer que a beleza ainda estava lá, que aquilo tudo era reversível, ou pelo menos suportável. Leonora ouviu, mas permaneceu em silêncio. Naquela noite, sozinha, quebrou o espelho do quarto com um porta-retratos. Os estilhaços caíram como confetes tristes sobre o carpete. Depois varreu tudo com calma, dobrou o bilhete que colara no vidro e guardou na gaveta. Pela primeira vez em muitos anos dormiu sem se despedir do próprio reflexo. As semanas seguintes passaram como névoa espessa. Leonora evitava sair, mesmo para coisas simples. O mercado virou delivery. As videochamadas com a filha, quando vinham, eram por áudio. Preferia assim. A filha, apressada como sempre, dizia: Você está bem, mãe? Melhor, né? Daqui a pouco tudo volta ao normal. Mas Leonora sabia que o normal era uma terra que ela não pisava mais. A face parcialmente paralisada começou a se adaptar ao cotidiano. Movimentos lentos, uma nova forma de mastigar, de bocejar, de pentear os cabelos tentando esconder o que chamavam de assimetria, mas a cicatriz mais funda era invisível. Alojava-se no orgulho ferido, no arrependimento calado, na constatação brutal de que havia entregado seu corpo à faca não por vaidade, mas por medo da solidão. Começou a escrever. No início, frases soltas, quase bilhetes. A mulher que eu fui não caberia no olhar de Otávio. Me disseram que envelhecer era ficar invisível. Mentira. Envelhecer é ser vista apenas pelo que falta. Depois textos maiores, lembranças da juventude, do marido, dos corredores da escola, dos risos dos alunos. Escrevia à mão, num caderno de capa dura com desenhos de folhas outonais. Era a única atividade que fazia sem sentir vergonha do rosto. Jandira continuava aparecendo, uma vez por semana, com flores baratas e novidades da vizinhança. Sentavam na varanda com chá quente. Falavam pouco. Mas a presença era um consolo silencioso, como uma velha canção esquecida. Certa tarde, ao caminhar no parque pela primeira vez desde a cirurgia, Leonora se sentou num banco de madeira sob um ipê florido. Observou duas senhoras conversando animadamente, rindo de alguma bobagem. Nenhuma delas parecia retocada. Tinham rugas profundas, pele flácida, olhos vivos. Leonora apertou os dedos em volta do caderno que carregava na bolsa e, com um suspiro contido, o abriu. Escreveu ali, como quem grava numa lápide ou numa página final. Demorei 70 anos para perceber que meu rosto era o meu retrato mais fiel e que o mundo não soube me ler. Fechou o caderno devagar. O sol atravessava as folhas do ipê como se também estivesse cansado. Voltou para casa sem pressa. O espelho do quarto continuava quebrado. Mas agora os cacos estavam guardados numa caixa de sapato, bem no fundo do armário. Leonora ainda não os jogou fora. Talvez um dia, quando o tempo permitisse, ela colaria pedaço por pedaço. Mas não hoje.